E aí, velhinho? Oi, eu sou o Wilson Granja e esse é o De repente 40. Como Lidar com a Homofobia, né? Bem, no meu caso, eu pego a minha carteira de arco-íris, a minha camisa de arco-íris, o meu tênis de arco-íris e saio pro mundo. Tá bom? Assim? Pronto, vamos fechar o vídeo. Era só isso mesmo. Tchau, obrigado. Brincadeira, gente. É claro que não é assim. Primeiro, vamos lá. O que é homofobia? Do que a gente está falando aqui? A gente está falando não só de violência física e verbal explícita, mas a gente está falando de ações corriqueiras do dia a dia pelas quais a gente passa. Na verdade, piadinhas, cochichos aqui e ali, coisas que, quando vêm repetidas durante toda a vida, às vezes você se acostuma, às vezes você simplesmente enche o saco e cada pessoa reage de uma maneira. Esse tema tava na lista e eu resolvi tratar dele agora porque eu terminei de ver a série Hollywood da Netflix essa semana e ela aborda esse tema de uma forma muito especial e interessante. Eu não vou dar spoilers aqui, mas assim, de cara você percebe que tem um roteirista gay, tem um ator que é gay e numa Hollywood lá dos anos 50, se não me engano. Então, como que lidavam com essa questão, né? E estamos nós aqui nos anos 2020, século 21, e algumas coisas continuam acontecendo. Por exemplo, na semana passada, eu passeando com meu cachorro, percebi umas pessoas cochichando alguma coisa a meu respeito. Sim, isso acontece. E olha que eu vou dizer que eu tenho até uma certa passabilidade hétero. Por mais que eu seja bastante à vontade e use trejeitos quando eu tô principalmente com os meus amigos, na vida cotidiana eu não tenho tanto isso. Mas eu, de fato, gosto de usar minha camisa do arco-íris e talvez as pessoas tenham me identificado por isso, como gay. E aí você ouve aquela coisa, ih, olha lá o viadinho. Sabe, e não é a primeira vez, nem segunda, nem terceira que isso aconteceu na minha vida. Já passei por situações mais tensas. Por exemplo, no ano retrasado, no período das eleições, eu passei por uma situação bem tensa. Assim. Eu estava passeando com meu cachorro mais uma vez em São Paulo, perto do meu apartamento, e passou um moço de bicicleta e gritou alguma coisa do tipo... Aquela coisa vem aí. Eu não quero falar o nome dele. Esse que hoje se diz presidente do desgoverno, né? Ele vem aí, não vai ter mais chance pra vocês. Foi uma espécie de ameaça velada. Eu fiquei muito mal com aquilo e eu fiquei muito mal depois do resultado das eleições. Eu fiquei bem mal, assim, alguns dias. Foi muito difícil pra mim lidar com aquilo e continua sendo difícil de lidar com todas as consequências disso. Há algum tempo atrás, no Rio de Janeiro, eu passei por uma situação um pouco mais tensa. Eu tava ficando com um cara lá e a gente tava voltando de uma noite super legal numa casa no Rio de Janeiro que se chama Turma OK. Por acaso é uma das casas, o mais antigo clube gay da América Latina. Ele existe desde a década de 50. A gente tinha ido ver uma noite de show de transformistas, eles chamam de transformista, que é um nome que hoje se chama drag queen, mas pode-se até dizer que são coisas diferentes, mas enfim. A gente estava vendo esses shows, aí depois estávamos voltando, pegamos um táxi para voltar para casa, e aí quando eu tava chegando ali pela Cinelândia, ele veio me dar um selinho, né? A gente estava conversando, ele veio me dar um selinho e aí o taxista parou na hora, o táxi, e mandou a gente descer. Ele falou que não admitia aquele tipo de coisa dentro do carro dele. Mandou a gente descer do carro. Na hora, hoje eu posso pensar em mil coisas que eu poderia fazer, argumentar, anotar a placa do carro, denunciar e tal, mas na hora eu fiquei completamente sem ação. Eu só falei pra esse amigo querido, essa pessoa querida com quem eu estava, que já se foi, onde quer que ele esteja, eu falei algo do tipo, paga e manda ele embora, alguma coisa assim, paga e manda ele embora, a gente se vira. Foi tão chocante que eu não sabia como reagir. Eu me senti ultrajado, eu me senti... da forma, foi agressivo, sabe? Depois eu soube que eu poderia ter processado esse cara. Existe uma lei que protege, né, as pessoas de se manifestarem. E é muito bizarro porque, assim, provavelmente aquele cara deve ter se topado 1000 vezes com casais héteros
os maiores amassos no banco de trás do carro e nunca falou nada. Até porque ele tava trabalhando de madrugada, a gente tava voltando de madrugada. A gente tinha pegado o táxi justamente porque naquele horário não tinha mais metrô, não tinha ônibus tão tranquilamente. Então, foi muito bizarro. E várias outras situações pequenininhas, né? Eu nunca cheguei a passar por nenhuma situação de violência, de ser agredido, mas muita gente passa por isso. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui na Bahia, em vários lugares. A gente sabe muito bem disso. Obviamente, quanto mais a pessoa menos a pessoa tem passabilidade, se é um cara afeminado, muito afeminado, passa por isso muito frequentemente. Eu tenho amigos assim que são mais afeminados e relatam isso com muita frequência. E as pessoas trans, então, a coisa é muito mais intensa e muitas vezes muito pior, né? A transfobia, ela costuma vir carregada de gestos, de reações muito piores do que a homofobia em si. Então tem isso, eu tenho o fato de eu ser um homem cis com passabilidade hétero. Então eu tenho um pouco desse privilégio, porque às vezes mulheres passam por essa situação de uma maneira mais complicada também. Teve esse episódio também, só que não foi no Brasil. Eu tava em Bogotá com um amigo e um casal de meninas, amigas dele, e nós estávamos passeando na rua, e é muito louco, porque lá na televisão você vê casais gays nas novelas que se relacionam como casais e não como irmãos e amigos, sabe? Que nem nas novelas brasileiras. Enfim, hipocrisia a gente vê por aqui. Por ali, no caso, pela televisão. Mas lá, os casais se comportam como casais nas novelas, mas ao mesmo tempo na rua, as pessoas mexem, sabe? As meninas estavam de mãos dadas e os caras ficavam falando absurdos na rua pra elas. Eu fiquei bem incomodado. E na maioria das vezes, eu não sei como reagir. Como eu não estava no meu país, eu só falei e o Martim falou assim, não reage, não fala nada. Porque eu não sei até que ponto isso pode chegar e eu não estava no meu país. Então, como lidar, né? Eu vou falar aqui, na verdade, sobre como eu lido com a questão e possibilidades de como lidar com isso. Uma das coisas que eu acho fundamental e muito importante é estar bem consigo, lidar bem com a questão consigo, ser bem resolvido com relação a isso. Assumir-se, pra mim, foi algo fundamental, assumir-me no caso, né? Eu me assumi tarde, né? Eu me descobri gay tarde. Eu passei por um período de negação muito longo e quando eu me assumi mesmo pra mim, eu tinha 23 anos. Mesmo assim, eu demorei mais quase um ano pra me relacionar com um homem, pra beijar um homem na boca de uma forma tranquila. Porque eu negava aquilo dentro de mim. Porque na minha criação, enquanto criança e adolescente, aquilo era uma coisa abominável. Na verdade, né? Era uma coisa sobre a qual não se falava porque não era aceitável, era algo abominável, algo que não deveria fazer parte da sociedade. Então, para mim, importante se assumir é importante porque assim as pessoas sabem que há outras pessoas LGBT perto de você, há LGBTs por toda parte. No seu trabalho, na sua escola, na sua família. Falar sobre o tema é importante, conversar sobre o tema é importante. Então, estar perto da comunidade LGBT, para mim, é um passo importante. E eu procuro fazer isso. Na verdade, não sei nem se é de forma intencional, mas a partir do momento em que eu me entendi e me assumi, dali por diante, a maior parte dos meus amigos, que não eram das artes, que eram no meu meio, eram pessoas LGBT. Os amigos da vida, quase todos eram pessoas LGBT. Porque a gente se busca, né? Para se aliar e para se proteger. Então, se cercar da comunidade LGBT é bacana, é bem importante. E quando você está num lugar de privilégio, que muitas vezes é o meu caso, é se cercar até no intuito de ajudar, de apoiar, não só de ser ajudado, mas de ajudar também. Durante um tempo, no ano passado, eu tive junto à Casa 1, que é uma instituição em São Paulo muito bacana de apoio à comunidade LGBT, e eu tive ajudando com processos de coaching com moradores da casa, né, da República, que são jovens que foram expulsos de casa por serem LGBT. E aí eu ajudava meio que num planejamento de vida, porque a maioria deles está exatamente procurando o primeiro emprego e acabaram de ser contratados
para trabalhar pela primeira vez e precisam tomar conta da própria vida porque foram expulsos pela família, não tem muito a quem recorrer. Eles estão ali na casa por um período e aí depois eles precisam de sair de lá para uma casa, para um lugar que eles aluguem, um quarto que eles aluguem, tem um próprio trabalho e construir a própria vida. Então eu entrava com coaching para ajudar a organizar essa coisa, assim, como é que sai disso, né? Para poder ir para o mundo e sem se perder na loucura. E eu atendi algumas pessoas em processos muito bacanas. Apesar de alguns processos serem difíceis de seguir, eu consegui completar alguns que foram muito bacanas. Os que são os mais marcantes para mim, aliás, são 3 são muito marcantes para mim, de uma menina trans, que volta e meia eu encontro com ela porque ela trabalha em eventos, então, e ela sempre vem super feliz para falar do que aquilo representou para ela. Um menino trans que mora perto da minha casa, então volta e meia eu cruzo com ele na rua e ele também fala que ele sempre repete que curtiu muito e que aquilo foi muito importante. E uma menina bissexual que passou bastante tempo na casa e com quem eu tenho contato através de redes sociais. Ela é artista, uma artista maravilhosa e eu percebo também o quão importante aquilo foi para ela. Então, esse sentido de fazer parte, tanto para ajudar quanto para ser ajudado, é muito bacana para encarar todo esse cenário de homofobia que é o que a gente tem no nosso país hoje, né? Assim como o racismo é estrutural no Brasil e o machismo também, a homofobia e a transfobia, elas estão entranhadas no nosso tecido social e em como a gente compreende o mundo e como a gente compreende a sociedade. Então é preciso a gente estar muito atento e quando eu falo de falar sobre é bacana porque é para as pessoas se informarem mesmo sobre o que é, né? Algumas pessoas têm resistência quando usa a sigla, né? LGBT. Eu costumo usar a sigla LGBTQIA+. Às vezes eu até gosto de usar como a Renata Carvalho usa, que é TLGBTIA+, que é para colocar o T na frente de trans, porque de fato é a parte da comunidade que é a mais massacrada. O L foi pra frente justamente por isso, porque os gays brancos tomam conta do rolê e deixam as outras pessoas pra lá, como foi feito desde o começo, né? Sylvia Rivera e Marsha P. Johnson estiveram no começo de toda aquela coisa em Stonewall e foram sendo deixadas para escanteio. Ainda bem que hoje em dia você encontra documentários para entender melhor sobre o papel delas, mulheres trans importantíssimas pro movimento LGBTQIA+, no mundo. Então, às vezes eu gosto de usar, como Renata Carvalho, TLGBTQIA+, sabe? Com um T na frente. Trans, travestis e transexuais são pessoas que precisam ser respeitadas, precisam ser amadas. A gente precisa entender e respeitar, buscar entender e respeitar as pessoas. Uma coisa que eu costumava fazer quando eu trabalhava em banco, né? Eu trabalhava em ambiente interno. Eu fazia questão de deixar uma bandeirinha do arco-íris na minha mesa, sabe? Para que as pessoas soubessem que tinha um cara gay ali, sabe? Mesmo as pessoas que não conviviam tanto comigo, que não tinham sacado ainda, seja porque eu tivesse falado alguma coisa durante o almoço, não que durante o trabalho, eu vou ficar falando sobre essas questões. Mas eu fazia questão de deixar a bandeirinha ali. E aí eu já flagrei algumas pessoas numa situação do tipo soltar uma piadinha nada a ver, homofóbica, e virar e pedir, desculpa, Wilson. Tipo, ali eu senti assim, entendeu, né? Que tava fazendo besteira, fazendo aquela piada, soltando aquela piada, nada a ver. Então essas piadas não cabem mais, como muitas outras piadas não cabem mais. Não é, gente, essa coisa do politicamente correto, cara, tipo, se tá desrespeitando alguém, essa pessoa tem todo o direito, né? Outra coisa, assim como a sociedade toda, a gente também precisa se informar. Ler, ver filmes, documentários e filmes de ficção a respeito, ver séries, começar a valorizar mais artistas e intelectuais LGBTQIA+. Ler, seja coisas acadêmicas a respeito da questão, ver filmes queer, sabe? Ler um monte de gente que importa nessa área pra gente ter argumento, pra gente estar subsidiado na hora de entrar num debate sobre a questão. Acho que isso é importante, estar bem informado. Outra coisa que eu acho bem bacana, quando a pessoa tem acesso, é a questão da terapia. Pode ajudar bastante. Eu já falei em vídeo anterior aqui que eu já passei por terapia várias vezes, né, por vários profissionais.
Na verdade, poucas vezes essa questão da homossexualidade foi tratada. As minhas questões eram mais outras. Eu acho que a partir do momento que eu me aceitei, me assumi, eu fui resolvendo essa coisa mais fácil comigo mesmo. Mas a maioria das pessoas, muitas pessoas têm questões relacionadas a isso e precisam ter acesso. Tanto que muitas instituições, como a Casão, por exemplo, tem lá uma clínica social que dá um jeito de dar atendimento psicoterápico. Psicoterapêutico, psicanalítico. Enfim, de psicólogos e psicanalistas de uma forma mais acessível ou às vezes até gratuita, a depender do caso. É sempre analisado, tem uma fila e pessoas LGBT podem ter acesso a isso através da clínica social. Tem isso em vários lugares, em várias instituições que são voltadas para a comunidade LGBTQIA+. Então buscar terapia pode ser uma boa, é bem importante. E é isso, às vezes o melhor a fazer pode ser simplesmente ignorar. Às vezes, se houver possibilidade, argumentar, conversar. Violência não é uma resposta. Eu entendo que muitas vezes, a depender do contexto, é a única resposta possível. Mas eu não sei. Eu nunca passei por uma situação de precisar reagir violentamente. Sempre seria o último caso. Mas a gente precisa ser combativo, muitas vezes. Se impor, às vezes é necessário. É importante. Para não, como se diz no popular, né? Não deitar. Para esses machistas homofóbicos. Não vamos deitar. Não vamos deitar mais. Não vamos voltar pro armário. Isso não vai acontecer. Vocês podem voltar no tempo. Vocês podem voltar no tempo que vocês quiserem. 50 anos, 100 anos, nós não voltaremos. Pro armário não voltaremos no tempo, seremos cada vez mais livres. Como diz Ai, gente, não sei se é o Paulo Gustavo, não sei se é o Magela. Fala, vamos ser viados pra sempre, é isso. Como é que é a outra musiquinha, gente? Ser viado é babado, vamos ser viado é babado. Vamos ser viado pra sempre! Adoro, gente, é isso. Ser viado é muito bom, sabe? Usar esses termos, bicha, viado, é mais pra gente dentro da comunidade, tá? Não é muito legal pessoas de fora da comunidade se referirem a gente como viado, como bicha. Aprendam isso, vocês que não são da comunidade LGBTQIA+, tá bom? E é isso, era o que eu tinha pra trazer hoje. Espero que tenha sido interessante pra você. Se você tem alguém com quem você acredita que possa compartilhar, envie esse vídeo pro amiguinho, curte aqui. Se você tá vendo no YouTube, se inscreva no canal se não tá inscrito ainda. Fique atento, ativa o sininho para saber quando tiver outro vídeo. Agora a publicação do vídeo vai ser nas noites de quinta-feira no IGTV e manterei nas manhãs de sexta-feira no YouTube. Então fique atento, veja na plataforma que for mais interessante para você, compartilhe e comente aqui se você achou interessante outras formas de lidar com homofobia, se você também passa por essa questão. Esteja atento para ver os próximos vídeos se você souber de temas. Se você tiver dicas, sugestões de temas para tratar para pessoas que estão nessa faixa dos quase 40, como eu, comenta aqui, dê sugestões pra gente fazer os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado, até a próxima semana.